Havendo neste painel várias forças políticas muito críticas da Europa, algumas mesmo contrárias à presença portuguesa na União Europeia, creio fazer sentido começar por debater precisamente vantagens e desvantagens da participação de Portugal nesta comunidade de perto de 500 milhões de pessoas, com um mercado comum, uma moeda única, e num contexto da relação sempre controversa entre os poderes eleitos em Portugal e as principais instituições europeias, na maioria sediadas em Bruxelas, mas não apenas. É por aqui que eu proponho começar. E começo com o Eduardo Costa, do Volt de Portugal, um partido assumidamente pró-Europa e pan-europeu. A minha pergunta é se Portugal, muito direta, consegue viver sem a União Europeia e, em particular, sem as ajudas que foi recebendo e está a receber hoje da Europa. Olá, boa noite, Carlos. Boa noite às pessoas que nos veem. Deixe-me só fazer uma pequena mensagem em inglês para os eleitores que não falam português, mas que têm direito de voto nestas eleições. Good evening to all those that don't speak Portuguese but have the right to vote in these elections. We will commit to share the content on this debate that my answers that will be in Portuguese, we will share with subtitles in English. Em relação à sua pergunta, vou começar por dizer-lhe porque é que um partido pan-europeu, que já agora é inédito em eleições europeias, é fundamental e é um partido mais capacitado para dar resposta aos desafios que Portugal enfrenta no seio da União Europeia. Nós somos um partido que começou a preparar estas eleições há 2 anos, temos um programa eleitoral que foi feito por europeus de toda a Europa. Eu desafio todos os portugueses a consultarem no nosso site e também nas nossas redes sociais a comunicação que temos feito sobre ele. Este é um programa para a União Europeia, porque nestas eleições... Mas isso é para quem pode ler o programa, ter tempo. Aproveite o seu tempo aqui e responda-me, por favor. É possível para Portugal viver hoje sem estar na União Europeia, designadamente com a qualidade de vida? Eu acho que as pessoas sabem a resposta a essa pergunta e não precisam sequer de ser eleitores do Volt. Claro que Portugal precisa estar na União Europeia, não temos futuro isolados ou orgulhosamente sós, como alguns podem ter saudades. A outra parte da pergunta, Duarte, permita-me, a outra parte da pergunta, deixe-me dizer, que o horizonte de relacionamento com a Europa pode mudar, tendo em conta até um contexto de alargamento que se avizinha a muitos outros países. E a pergunta também tem a ver com isso. Considera que Portugal corre riscos de, recebendo menos fundos, passar a viver pior? Eu acho que é importante esclarecer a dinâmica de um partido europeu nas eleições europeias. Não só temos um programa para a União Europeia, mas também permitimos, pelo nosso espaço político, enquanto partido liberal, social, ecologista e progressista, permitir aos eleitores portugueses não terem que escolher entre economia e transição climática, entre serviços públicos e empresas, entre pessoas e iniciativa privada. Respondendo à sua pergunta, é fundamental utilizar os fundos europeus que a União Europeia disponibiliza para garantir que há uma convergência dos países que estão mais atrás do ponto de vista económico, para garantir que somos uma União relevante. E esta é uma das minhas prioridades enquanto candidato. Nós, para termos competitividade a nível global, nós precisamos de ser uma união de 27 economias prósperas, unidas numa só. E por isso eu queria deixar desde já um compromisso enquanto candidato. E sinto que faltam propostas concretas nos outros debates que as pessoas têm visto todos os dias. Nós precisamos, um dos meus compromissos é de garantir que o programa InvestEU, um programa dirigido para as pequenas e médias empresas, que passe a ter critérios de discriminação positiva para regiões de fuga de cérebros, como é o caso de Portugal. Desta forma, garantindo essas empresas terem um extra que lhes permite ser mais competitivas, ter um valor acrescentado mais elevado e isto permitir salários europeus e reter ou travar esta fuga de talentos. Duarte. E dizer-lhe que isto é muito importante, não só para quem sai, mas para as muitas famílias, mães e avós que gostavam de ser os seus filhos e os seus netos. Vai ter mais então. Duarte Costa, a liberdade deve estar mais bem armada do que a tirania. Li esta frase da vossa parte, a frase é feliz, mas ela traduz exatamente o quê no concreto? Bom, nós defendemos que a União Europeia precisa de mobilizar a capacidade de defesa que temos nos Estados nacionais para um projeto comum de defesa comum. Esta, aliás, é uma posição que muitos especialistas defendem em toda a União Europeia. Se nós olharmos para a despesa nacional em defesa dos vários países, sozinhos temos sido até muito criticados que temos investido pouco em defesa, mas quando somamos em conjunto estamos a falar de uma ordem de grandeza como a China ou a Rússia investem. O problema é que estamos a fazer isto de forma nacional e espalhada. O que é que o Volt defende? Nós defendemos que devemos caminhar para ter forças armadas europeias. Aliás, um dos compromissos que eu quero fazer enquanto candidato é, no início do mandato, propor uma diretiva para que os Estados-membros dediquem pelo menos 60%
dos seus orçamentos em defesa em operações de cooperação intra-europeias para começarmos a ter esse nível de convergência, e isso significa termos forças armadas. Isso não é mais orçamento para a defesa, é dentro do orçamento que existe. Dentro do orçamento nacional, permitir canalizar cada vez mais uma cooperação entre forças europeias. Não podemos manter conversas paralelas, estão em casa, é um ruído que ninguém entende, peço desculpa. Muito bem. Isto, aliado a uma política de desenvolvimento de um cluster de defesa que nos permite ter, na União Europeia, a capacidade de termos equipamento europeu e não dependermos de outros parceiros ou de outros países, podemos reforçar o pilar europeu dentro da NATO e, dessa forma, garantir uma voz única e uma voz também mais influente da União Europeia. A NATO reclama, como sabe, dos interesses. países que fazem parte, um aumento do investimento militar até 2% do PIB em todos os países. O que, no caso português, é bastante Mas nós precisamos... conhecido à escala. Mas eu gostava de perceber, do seu ponto de vista, se este aumento é ou não é necessário no momento atual. O que nós defendemos é justamente que, se fizermos isto em escala, e há vários estudos que demonstram isto, o custo de defesa é menor e também é mais eficaz para responder a uma eventual ameaça. Porque defender a paz, e às vezes parece que estamos num concurso de Misses Universo, porque todos querem a paz, mas depois, quando temos uma ameaça de um psicopata, sociopata, que tem armas e que já ameaçou a Europa, o que é que fazemos se formos atacados? Exatamente. Se não tivermos armas. Portanto, o que precisamos verdadeiramente é de um exército, de umas forças armadas eficazes. E já agora, um exército europeu defende isso? Forças Armadas não é exclusivamente terrestres. Certo, Forças Armadas. Mas o que eu queria dizer é que falámos na ronda anterior muito de federalismo. Nós não temos medo no volto dessa F-word. Aliás, o federalismo é uma ideia defendida por os grandes pais da União Europeia, os grandes europeístas, desde Jacques Delors, a Mário Soares, a Pinto Balsemão, Ana Gomes, Paulo Rangel. São pessoas que defendem uma visão federal. Porquê? Uma federação europeia é o desenvolvimento orgânico de uma união que se torna mais eficaz e mais democrática para resolver este tipo de problemas que sozinhos não conseguimos resolver. E isso é fundamental para garantirmos um futuro não só na defesa da paz, mas também para combater as alterações climáticas, termos uma economia competitiva. Aliás, eu tenho estado pelo país fora... Para concluir, Eduardo? Muito bem, tenho estado pelo país fora em reuniões com, por exemplo, os empresários da região norte e da região centro. Nós, se não tivermos instrumentos para harmonizar este mercado, nós estamos a perder empresas que se deslocalizam. Portanto, o Volt tem um projeto de transformação da Europa rumo a uma federação e isso é muito importante para sermos mais relevantes e corrigir os nossos problemas internos. Se for rápido. Sim, a questão da defesa. Eu penso que, ao contrário daquilo que propõem os partidos federalistas, como é o caso do Volt, nós podemos perfeitamente ter uma defesa europeia sem necessariamente comprometer o nosso exército. Portanto, eu acho que o exército português deve, de facto, manter a bandeira portuguesa, mas conseguimos, num modelo muito parecido da NATO, desenvolver uma defesa comum, até porque nós gastamos, neste momento, 230 mil milhões juntos, portanto, a União Europeia gasta isso, os países, Estados-membros gastam isso na NATO neste momento. Era uma excelente oportunidade também para desenvolver a nossa própria indústria. Claro o seu ponto. A nossa indústria do armamento, se me permite só terminar. Só para dizer que era uma boa oportunidade também nós desenvolvermos a indústria do armamento, não no sentido de irmos, obviamente, usá-las de forma hostil para os outros países, mas no sentido da dissuasão e de nós, sobretudo, estamos preparados para qualquer situação. Nós, Portugal também, está a dizer Portugal também. Nós, Portugal, aquilo que garante normalmente a paz é, de facto, a dissuasão e penso que este é o caminho para a Europa. Não é assumir o federalismo em definitivo. Como é que não? Não, porque nós temos os nossos tribunais a funcionar, deixamos de os ter. Ou seja, no fundo, a Márcia o que propõe é que Portugal deixe de existir, não é? Exatamente. É porque chega a um ponto... Não, entrou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Não, também, mas estamos a falar do Tribunal da Aliança. Não é uma instância de paz. Mas não é para recurso nos casos todos. Aliás, temos aqui o... Ficou clara, eu peço desculpa, ficou clara a nota da Márcia Henriques, é a vez precisamente de ouvir ao Sanda Livre, portanto... É que nem o Volt, que é assumidamente federalista, vai tão longe. Não, mas numa federação existem tribunais nacionais na mesma. Aliás, numa federação, ou também apoia essa ideia que uma federação europeu acaba com os países é uma ideia completamente absurda. Uma federação é composta por uma unidade de Estado. É a decisão única. O debate é ótimo, eu adorava deixar que ele acontecesse, até porque está a ser, apesar de tudo, entendível. Está a falar quase uma pessoa de cada vez, mas eu tenho mesmo que avançar. Acordo diariamente para defender este país, para valorizá-lo, para os outros não. Não é a única. Mas os outros não. Para valorizá-lo, para que o papel de Portugal no mundo seja mais relevante, como já foi no passado. Porquê é que os padres não podem ter família? Essa é a questão. Porquê é que há esta obrigatoriedade quando Cristo é filho de um pai e de uma mãe? Porquê é que os padres não podem casar e ter filhos e ter uma família normal? Mas é esta a pressão que nós temos. Eu peço desculpa.
junto do Vaticano, no sentido de libertar a obrigatoriedade do celibato. Eu peço desculpa ao Duarte, se me permite. É uma questão relevante, a demografia é uma questão relevante da Europa e, se me permite, eu estou a ouvir agora outro candidato e não estou a ouvir assim. Duarte Costa agora sim de ouvir também sobre as questões europeias, mas já que tocou nesta questão da homossexualidade, se quiser colocar alguma nota sobre isto. Eu gostava de responder a uma pergunta que é relevante para quem está lá em casa, que é o decisor sobre quem o representa no Parlamento Europeu, me permita avançar sobre esses temas. Estas perguntas, desculpe, mas não têm relevância para quem está lá em casa. A relevância das perguntas decido eu, se não se importa, mais uma vez. Duarte, eu vou colocar-lhe uma pergunta sobre... Isto tem a ver com pessoas, com a vida das pessoas, com opções das pessoas. Todas estas questões são relevantes, até porque, devo dizer-lhe, a questão é enquadrada no facto de haver ou não financiamento europeu para este tipo de políticas. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Ela é totalmente legítima, se me permite. A pergunta para si, então, era se, uma vez que defende um primeiro-ministro da União Europeia, como é que ele era eleito e o que é que isto mudava em termos de legitimidade do exercício do poder na Europa? Nós defendemos a reforma de uma União Europeia para que ela seja cada vez mais democrática. Isto significa, por exemplo, que a Comissão Europeia seja decidida e eleita pelos parlamentares do Parlamento Europeu e, por isso, significa que as pessoas que vão estar a conduzir a política executiva da União Europeia tenham um mandato popular, digamos assim. Eu gostava de falar de um tema que nos eurobarómetros em relação a Portugal tem sido destacado como a principal preocupação dos portugueses nestas europeias, que é o tema social. Um dos principais problemas em Portugal é o da pobreza. Nós temos 40 milhões de pessoas que vivem próximos da pobreza. Nós falámos aqui de salário mínimo europeu. Aliás, a candidata do PS fala muito de uma Europa social, mas não materializa em propostas concretas. Eu queria trazer aqui aos portugueses uma proposta que já avaliámos, que pode ser muito eficaz, execuível e que tem um custo acessível, que é a criação de um rendimento básico europeu. Isto seria um rendimento para as pessoas que trabalham e que, mesmo assim, numa das regiões mais ricas do mundo, não conseguem trazer uma remuneração suficiente para levar até ao fim do mês. Sabemos que em Portugal esta é a realidade de 4 milhões de portugueses. Portanto, um dos meus compromissos é mostrar que o Parlamento Europeu pode ser relevante para estas pessoas. São 58 milhões de europeus em toda a Europa. Este rendimento básico europeu, só para explicar, seria uma transferência da União Europeia que leva esse salário mínimo a um nível de poder de compra corrigido por cada região da União Europeia para retirar essas pessoas da pobreza. Mais uma vez, Duarte, isso custa dinheiro. Defende um aumento das receitas próprias da União Europeia. Parece que a União precisa de mais dinheiro disponível, de mais receita. 1% de todo o valor acrescentado da nossa economia, 153 mil milhões de euros. E tem uma outra vantagem, Carlos. É que tira estas pessoas de uma situação de vulnerabilidade, que muitas vezes é essa vulnerabilidade que alimenta votos de protesto que estão a ameaçar o projeto europeu. Portanto, o que eu quero defender na União Europeia, com a confiança dos portugueses, é relançar a União Europeia esta pergunta. Para que ela possa ser relevante na vida dos europeus. Parece que a União precisa, designadamente, de cobrar mais taxas, mais impostos. Nós defendemos também, num plano de uma União Federal, a reforma dos tratados para termos um Ministério das Finanças europeu que vai cobrar impostos não às famílias e às pequenas empresas, às pequenas e médias empresas, mas sim às grandes corporações que neste momento quase que não pagam impostos, porque aproveitam-se de um mercado único europeu e depois escolhem o Estado-membro onde vão pagar impostos e, em alguns deles, temos offshores dentro da União Europeia, quase que não pagam impostos. Portanto, este Ministério das Finanças europeu tem muito mais capacidade do que uma autoridade tributária portuguesa para ir buscar este dinheiro. E para reduzir a fiscalidade também a famílias e a empresas? Não, nós queremos que a União Europeia cubra este espaço fiscal que não está coberto neste momento, porque temos um mercado europeu, mas autoridades nacionais. E isto é decisivo, Carlos, se queremos que a União Europeia seja relevante na vida dos europeus e na garantia dos seus interesses nos próximos anos. Duarte Costa defende uma particular preocupação com imigrantes ou migrantes qualificados, mas a minha pergunta é se preferencia esses ou se preocupa também com os não qualificados, que são a maioria dos que têm chegado a Portugal e são tantos. Uma breve nota, que este comentário completamente antissemita é qualquer coisa que nós não podemos aceitar no espaço da democracia. Em segundo lugar, nós, no último mandato, nós temos um eurodeputado no Parlamento Europeu eleito, não é antissemita. Está a confundir os conceitos. Mas é a vez do Duarte agora, se importa? Temos um eurodeputado que teve um papel muito decisivo no tema das migrações no último mandato. Uma das áreas que nós trabalhamos foi a criação de um talent pool, que foi aprovado no Parlamento Europeu, e este é um mecanismo que faz um cruzamento entre pessoas que têm interesse em trabalhar na Europa e empresas europeias que não conseguem encontrar mão de obra. Eu vou-lhe dar o exemplo, eu estive em Trás-os-Montes e também no Algarve, duas regiões que, por exemplo, na agricultura em Trás-os-Montes ou no turismo no Algarve, é quase impossível pensar estes negócios acontecerem sem imigração. Portanto, uma das coisas que nós queremos aprofundar neste mandato é justamente
combater esta narrativa anti-imigração que prejudica as empresas europeias na sua competitividade e precisamos de ter soluções administrativas. Eu estive há 2 dias nos Anjos a falar com pessoas jovens que querem trabalhar e que têm força e que estão disponíveis para trabalhar na agricultura, na construção civil, no que for, nas limpezas. Não precisam sequer falar português, mas não conseguem porque ficam presas em trâmites administrativos. Como esta é a última vez que eu vou falar, eu tenho que fazer uma mensagem final breve. O Volt é um partido que está tão preparado para representar Portugal no Parlamento Europeu como os grandes partidos em Portugal, em particular o PS e a AD. São 2 partidos que têm tido uma narrativa muito focada em guerras entre si, que apresentaram programas tardios. O Volt, e eu procurei neste debate mostrar a competência e a competência... Procurou, mas eu não posso permitir agora que continue, porque senão todos vão querer fazer a mesma coisa.